Bom dia a todos. Saúdo. Antes, gostaria de agradecer ao convite a mim oferecido. Digo que é uma honra compor a mesa ao lado de juristas que muito admiro, de pessoas tão equilibradas, de juristas muito competentes. Então, digo que é uma honra compor a mesa ao lado desses amigos, pessoas amigas que muito admiro. Bem, saúdo ainda a todos aqui presentes, aos coordenadores deste congresso, saúdo ministro Douglas, doutor Zilmar, colega querido, que suou, trabalhou profundamente para estar aqui conosco e para que conferisse o sucesso deste evento. Saúdo ainda os expositores da mesa, ministro Augusto Antônio Anastasia, do Tribunal de Contas da União, saúdo o desembargador Flávio Jardim, do TRF1, saúdo ainda o doutor Carlos Magno dos Reis, do CREMESP, e saúdo ainda o doutor Leandro Pitino, do CONFEA. Então, é uma alegria estar aqui com todos vocês. Bem, o nosso painel desta manhã é o painel 28 e trata dos desafios e perspectivas para os conselhos de fiscalização profissional no Brasil. Confesso que esse é um painel de grandes desafios e tenho certeza que os conferencistas aqui trarão experiências maravilhosas, trarão ainda realidades pouco esclarecidas nesse Brasil tão grande, que são realidades discrepantes, não são realidades comuns e tão pouco tratadas no Brasil. Então, tenho certeza que teremos aí grandes desafios pela frente. Convido, então, o ministro Antônio Augusto Anastasia, do TCU, para tratar do tema, o TCU e os conselhos profissionais de fiscalização. Bom dia, minhas senhoras, meus senhores, meus cumprimentos a todos, é um prazer estar aqui. Eu quero cumprimentar a nossa doutora Elaine Garcia, que coordena o nosso painel. Quero saudar os meus companheiros desse painel, o desembargador Flávio Jardim, caro amigo, doutor Carlos Magno Júnior, doutor Leandro Pistino, a todos os meus cumprimentos. Eu gostaria de, antes de começar, agradecer muito o convite que me foi formulado para estar aqui nesse grandioso evento, na pessoa do distinto amigo, ministro Douglas Alencar, cumprimentar o professor Zilmar também, que sempre organiza de maneira extremamente eficiente o evento, e saudar a juíza Cláudia, que preside a Associação Brasileira de Magistratura do Trabalho e que é a grande anfitriã desse encontro. Mas, minhas senhoras e meus senhores, o nosso objetivo aqui hoje é tratar dos conselhos profissionais e a relação que temos com o Tribunal de Contas da União. E eu sempre digo, minha cara doutora Elaine, que atua nesse sistema de confederativo também, nos sistemas de fiscalização, que esse é um tema muito importante, apesar de que, em tese, ele é pouco estudado. Por que motivo? O exercício profissional sempre foi objeto de atenção dos poderes públicos. No passado, ainda ao tempo da Idade Média, havia uma espécie de autorregulamentação através das famosas guildas profissionais. Mas agora nós passamos a ter, pelo mundo afora, a participação do poder público, ele próprio, impondo as formas de atuação das mais diversas profissões. E no Brasil não foi diferente. E essa evolução ocorreu ao longo do tempo, e em especial no Brasil, já no século passado, quando os conselhos foram organizados. E foram organizados com tal prestígio e reconhecimento que chegamos, inclusive, na Constituição Federal de 1934, a ter uma participação específica, digamos assim, uma cota, como se diz nos dias de hoje, para os representantes das profissões no Congresso Nacional. Mas o tempo evoluiu, a Constituição de 88 também abordou o assunto e nós passamos a ter, portanto, os nossos conselhos federais, regionais das diversas profissões, regulamentados em diversas normas. Mas
Aí, como tudo acontece no nosso país, com circunstâncias muito especiais e que é o objeto dessa nossa grande indagação do dia de hoje. E qual seria? Primeira grande indagação: qual é a exata natureza jurídica e, portanto, o desdobramento do seu relacionamento com o Tribunal de Contas da União desses conselhos de fiscalização profissional? De acordo com a legislação brasileira, eles se inserem como autarquias. O que é autarquia? A autarquia no ensinamento de direito administrativo é a longa-manos do Estado, uma pessoa jurídica de direito público que, é claro, está plena de privilégios, de prerrogativas, de reconhecimentos, mas também de obrigações e sob o palio de um regime jurídico administrativo muito específico. E é interessante observar, de fato, que esse regime jurídico administrativo pleno das autarquias não é o que se aplica aos conselhos. Então, portanto, os conselhos têm uma situação singular, peculiar, sui generis, extremamente distinta dos demais, o que leva, naturalmente, a problemas no dia a dia, na faina e na labuta diárias relativas ao seu exercício. E exatamente essa zona cinzenta, um pouco híbrida, de um regime misto, é que causa as maiores indagações e que leva o Tribunal de Contas da União, na sua jurisdição, a ter uma ação, digamos assim, mais efetiva em relação a esses conselhos. E quais são essas características fundamentais dessas autarquias especiais no dizer do Supremo Tribunal Federal? É o fato que há o reconhecimento que são pessoas jurídicas de direito público, mas, todavia, não estão inseridas plenamente no regime jurídico das autarquias. Não estão no orçamento, não têm o seu pessoal regido pelo regime dos estatutos, não são estatutários, são seletistas, daí também a competência da Justiça do Trabalho, e é algo que une o Tribunal de Contas da União e a magistratura trabalhista, objeto desse grandioso evento, em relação a esses conselhos. E, por outro lado, tem nas suas contribuições anuidades o caráter tributário, que impõe, é claro, também regras que levam a Justiça Federal, o desembargador Flávio, a ter também uma participação muito efetiva na natureza desses conselhos. Ou seja, são conselhos que estão, sob certo aspecto, eminentes conselheiros, que aqui estão, doutora Elaine, submetidos a uma fiscalização plena, não é verdade? Tribunal de Contas, Justiça Federal, Justiça do Trabalho e, eventualmente, até a Justiça Comum em determinadas circunstâncias. Então, nós temos, de fato, uma situação extremamente peculiar dessas autarquias. Em relação ao Tribunal de Contas da União, o que nós temos? Primeiro, a observação que, pasmem, minhas senhoras e senhores, são hoje 556 conselhos que estão sob a jurisdição do TCU, o que significa que nós temos um número expressivo, os conselhos federais e os conselhos regionais. E há uma tendência do Tribunal de Contas da União, comentava há pouco com o doutor Piscino, de que nós temos um sistema, ou seja, o tribunal estimula que o Conselho Federal, como cabeça daquele sistema, pelo menos dê a orientação em relação aos conselhos regionais, que gozam de ampla autonomia, como, aliás, o dizer da nossa Constituição e da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas que deveriam estar enquadrados em regras, princípios de uma moldura colocada exatamente pelos conselhos federais. E as preocupações do Tribunal de Contas da União se desdobram em diversos aspectos. E a jurisprudência recentíssima, permanente, o tribunal se manifesta com muita periodicidade sobre temas afetos aos conselhos profissionais, de fiscalização profissionais, se desdobra, como eu disse, em alguns aspectos. O primeiro deles é o tema que interessa muito a todos nós, da governança, que é o núcleo duro da ação desses conselhos. Por que motivo? Os conselhos, nessa evolução já quase centenária no Brasil, alguns mais recentes, outros mais antigos, eles, como ficaram nesse regime híbrido, nesse regime misto, e foram geridos, digamos assim, sob o regime administrativo, mas com uma característica muito pigmentada de influência privada, eles acabaram não aperfeiçoando a governança sob o prisma da administração pública, o que é perfeitamente compreensível e não pode ser objeto de condenação. Daí porque nós temos no Tribunal de Contas da União uma preocupação muito grande de estabelecer critérios para essa governança seja aperfeiçoada. E os recentes acordos que tivemos, inclusive o do ministro Sherman de 2023, é exatamente aquele que fotografa como um grande diagnóstico o que acontece com esses conselhos e lista de maneira muito clara quais são os maiores obstáculos para que o tribunal reconheça os critérios de boa governança. Então, nós temos dificuldades, especialmente nas questões relativas à licitação, temos questões relativas a pessoal e prestação de contas, que são as áreas onde o Tribunal de Contas tem um relacionamento mais próximos com esses conselhos. Na questão licitatória, que constitui sempre um pilar fundamental da boa governança, primeiro há uma grande dúvida, uma dúvida de origem.
até que ponto os conselhos estão jungidos à observância fiel da Lei 14.133. Como sabem, eu tive a honra, como senador, de ser relator dessa lei complexa, que acabou sendo, mais que uma lei federal, uma lei nacional, a despeito da Constituição estabelecer a competência federal tão somente para normas gerais, e a 14.133 é muito mais que uma lei de normas gerais. Mas entende a boa doutrina, inclusive com jurisprudência do próprio tribunal, que esses conselhos, na parte estatória, devem editar os seus regulamentos próprios, desde que, é claro, atinentes aos princípios da lei licitatória. Então, nós temos observando os princípios, como a Lei 13.303 das estatais também determina. Então, nesse caso, não se aplica na totalidade. Inclusive, o entendimento recente do Ministério da Gestão e Inovação, através de vários pareceres, de que não há uma observância compulsória das regulamentações da Lei 14.133 em relação a esses conselhos. Então, eles devem editar, e isso é um dos fundamentos da governança. Todavia, se esses regulamentos não forem exarados, o que acontece? Aí sim vai se aplicar na totalidade as normas mais rígidas da Lei 14.133. Então, o grau de autonomia é reconhecido e, vamos dizer assim, estimulado em razão da autonomia, exatamente pela iniciativa dos próprios conselhos no gozo dessa sua liberdade para regulamentar esse tema. Na questão relativa pessoal, é outro drama que nós temos. Por que motivo? No passado, consolidou-se a ideia que as contratações do primeiro momento poderiam ser livres contratações, e depois os comissionados também. Na evolução pós-Constituição de 88, hoje já vige o princípio. Primeiro, afasta-se totalmente o regime estatutário. Por outro lado, o regime da CLT também está colocado ali sob certas cautelas e certos princípios. Quais sejam, em primeiro lugar, a necessidade de ingresso por concurso público nos empregos sem natureza efetiva. O grande drama é exatamente a conciliação entre esses empregos efetivos, objeto de concurso, e as contratações de provimento amplo, de recrutamento amplo, de natureza comissionada, onde nós temos a possibilidade da livre contratação. E o resultado disso é que nós observamos, nos casos concretos, muitas situações específicas nos quais os conselhos, e eu digo aqui em base nos acordos que tivemos, acabam extrapolando um pouco os limites considerados razoáveis. Há uma decisão do tribunal recentíssima que estabelece a observância, em razão de uma lei anterior, de 60% para os cargos comissionados ocupados pelos servidores ou empregados de provimento efetivo. Entretanto, isso nem sempre é cumprido. E eu comentava há pouco, onde iniciamos aqui a nossa palestra, que em razão dessas circunstâncias peculiares e dessa construção paulatina do entendimento do que significa o exercício do tribunal em relação a esses conselhos, que nós devemos sempre observar o caso concreto, onde há abuso, onde há eventualmente erro grosseiro, onde pode haver até má-fé, daqueles equívocos normais da administração, até pelo desconhecimento da norma e pelas poucas condições. Quando eu falo em conselho, doutora Elaine, uma realidade é o conselho que está em São Paulo, um conselho federal, um conselho do meu estado, Minas Gerais. Outra coisa nos estados que têm mais dificuldades. Então, é claro que no julgamento singular, específico, o caso concreto, a circunstância que ele gestou, como diz a Lindbe, será levado em consideração. Mas é um problema delicadíssimo que nós temos sempre em relação aos conselhos. Objeto de decisões do Tribunal de Contas, a questão da contratação de pessoal, cuja regra, portanto, é evitar abusos no percentual de cargos de recrutamento amplo em relação ao quadro efetivo. Tivemos casos, eu fui relator de um deles, em um determinado conselho regional, onde saltamos de um ano de 4 cargos comissionados de recrutamento amplo para 40. Então, evidentemente, aí não tem o que se defender. E, por outro lado, a necessidade do concurso público e do aperfeiçoamento da governança. Na questão das contratações, também é bom lembrar, dou um passo atrás, para dizer que o tribunal incide muito sobre questões, doutora Elaine, que Vossa Senhoria domina com proeficiência, que é exatamente a questão da contratação de serviços advocatícios, no qual a necessidade de haver o procedimento de disputa, exceto quando se comprova a notariedade do contratado e a singularidade do serviço. Eu não vou entrar aqui em temas de licitação sobre a singularidade da nova lei, porque não é o nosso caso, mas isso o tribunal tem uma enxurrada de acordos no sentido que nós não podemos permitir, de fato, uma contratação abusiva para serviços advocatícios, sem procedimento de licitação, para serviços rotineiros. E temos ainda a questão da transparência, que é outro dado que o tribunal coloca de maneira muito clara dentro dos acordos mais recentes. Os indicadores que o tribunal coloca e publica nos seus acordos indica que, infelizmente, até os dias de hoje, a transparência não é uma característica robusta dos conselhos de modo geral. Por isso, o estímulo para que os conselhos federais criem essas regras para
orientar os conselhos regionais. Nós temos ausência de dados em relação às representações, à prestação de contas, às diárias, às viagens, aos jetons. Tudo isso é um pouco opaco, inclusive a observância da Lei de Acesso à Informação. O tribunal tem apontado em diversos acordos, todos recentes, entre 2023 e 2025, situações concretas onde a transparência não tem sido objeto da boa governança e, por isso mesmo, a atenção específica da ação corretiva do Tribunal de Contas da União em relação a esses conselhos. Esses três grandes universos, portanto, são aqueles que se referem. E no caso da prestação de contas, nós tivemos a decisão recente, este ano de 2025, do relator ministro Jonathan, que levou à aprovação de uma decisão normativa do Tribunal de número 216, repito, de 25, que estabeleceu os critérios para a prestação de contas dos valores prestados pelos conselhos, ou seja, orientando e determinando como os conselhos de fiscalização profissional poderão prestar contas dos valores que administram, de modo didático e pedagógico. E qual é o propósito, o desiderato, o objetivo do tribunal nesse caso? É a orientação e não a punição, que tem sido a grande meta do tribunal em relação à sua fiscalização como um todo. Eu fiz o levantamento de acordos, e não posso estender além do tempo, já fui alertado para isso, mas eu queria mencionar que, grosso modo, nós temos, de fato, acordos que tratam, inclusive, da possibilidade dos conselhos integrarem cooperativas de crédito, há uma permissão expressa, as determinações relativas aos cargos comissionados, que são um número maior, a questão de diárias, que eu mencionei, e jetons, há uma determinação recente da observância, doutora Helena, da questão do teto constitucional, que é uma questão tão momentosa nesses momentos, mas ao quais os conselhos também estão vinculados e jungidos à observância do teto constitucional, há um alerta em relação a isso em um dos acordos recentes, todos desse ano, a licitação de serviços advocatícios, eu já fiz menção. Então, portanto, dentro desse guarda-chuva de governança, transparência, licitação e prestação de contas, nós temos todo o arcabouço jurídico que rege as relações do Tribunal de Contas da União em relação aos conselhos. E há, como eu disse há pouco, um estímulo para que os conselhos federais, doutora Elaine, que Vossa Excelência representa um deles, assumam a condução dos respectivos sistemas, de modo que haja uma padronização e uma normatização em relação a esses conselhos, para não permitir que os conselhos regionais tenham decisões, soluções díspares em relação à orientação federal. Esse é um grande objetivo que o tribunal faz, como eu disse, de modo didático e de orientação. Então, desse modo, eu queria concluir dizendo que é ampla a competência do TCU em relação aos conselhos, mas nós reconhecemos que, por se tratar de um regime muito híbrido, muito singular e muito peculiar, nós não podemos julgar essas autarquias como julgamos as autarquias que integram a administração pública indireta, já que expressamente eles não fazem parte da administração pública, estão dentro do que eu chamo de uma das jabuticabas brasileiras. É sempre o regime de granizado, do sorvete de flocos, não é baunilha, mas com uns pintinhas de chocolate, para permitir uma distinção relativa em relação ao regime próprio das autarquias. E dentro dessa compreensão, é claro que o TCU adota, caso a caso, uma abordagem de orientação e didática para permitir que os conselhos ajam de maneira muito efetiva, claro, punindo e sancionando nos casos de dolo, má-fé e fraude, ou quando o erro é grosseiro e o abuso fica notório. Infelizmente, são casos minoritários, mas que, vez por hora, acontecem. Espero que os conselhos se aperfeiçoem e possam sempre apresentar resultados muito satisfatórios, porque o exercício da regulamentação profissional é imprescindível para a rigidez e a sanidade do exercício profissional para a sociedade brasileira. Muito obrigado, doutora Elaine, agradeço a oportunidade. Muito obrigada, ministro Augusto Antônio Anastasia. Olha, que aula! Realmente importante o papel do TCU, que é o papel de controle, de trazer as orientações para esse universo, que é o universo dos conselhos de fiscalização profissional, que, como ele disse, o ministro disse muito bem, ainda é um universo cinzento. E ele trouxe de uma forma extremamente didática os pilares que regem esse universo, que é a governança, as licitações, trazendo ainda vários exemplos concretos, a exemplo da decisão do ministro Jonathan, que tratou de maneira singular a parte do percentual, né, que a gente inclusive está tratando também no TCU. Então, é um debate
pouco explorado, de pouco conhecimento da sociedade brasileira, e tenho certeza, viu, ministro, que teremos várias ocasiões para que o senhor possa nos trazer esses esclarecimentos todos, e com essa empatia, com essa singularidade que o senhor nos trouxe aqui. Eu acho importante esclarecer tudo isso a essa sociedade ainda pobre de esclarecimentos do que são os conselhos, porque é um universo tão grande, tão amplo, e o próprio ministro nos trouxe isso, uma realidade muito diferente. Não podemos comparar, de fato, o universo que traz, por exemplo, o Conselho de São Paulo com o Conselho do Piauí, que às vezes tem 4, 5 servidores, e aí há ainda essa disparidade. Então, o papel do TCU é muito importante para trazer esse controle, esse papel objetivo. Agradeço muito. Seguimos ainda agora com o desembargador Flávio Jardim, que vai tratar do tema controle dos efeitos do poder normativo dos conselhos profissionais. Ele é graduado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, mestre em Direito americano pelo Boston University e em Direito Constitucional pelo IDP, doutor em Direito pela Fordham University, desembargador federal do TRT-1. Então, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Bom, muito bom dia a todos. Eu queria iniciar os cumprimentos a todos os membros do painel, na pessoa do meu querido amigo, o ministro Anastasia. Queria também agradecer à doutora Elaine pela brilhante condução dos trabalhos. Queria agradecer o convite de estar aqui nesse congresso, na pessoa do ministro Douglas Alencar, e também do meu querido amigo advogado, dos advogados mais brilhantes dessa nova safra de bons advogados jovens, o Dr. Rodrigo Buzzi. E, bom, o ministro Anastasia bem expôs a relação do Tribunal de Contas da União com os conselhos profissionais. A relação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sobretudo, que é o tribunal que eu integro, é um pouquinho distinta. De fato, às vezes, nós podemos também entrar e ter processos, entrar na discussão da governança dos conselhos, mas isso ocorreria mais no âmbito de ações de controle de atos do TCU. Não seriam propriamente atos dos conselhos, ao menos numa forma direta, porque seriam os conselhos questionando atos do TCU. O que chega muito ao tribunal é algo bastante distinto e bastante interessante também, ministro, aspectos relacionados ao exercício do poder normativo dos conselhos, que, por alguma razão, são questionados, talvez por impactarem direitos fundamentais, talvez por excederem até a autorização legal. Então, eu trago aqui alguns temas que me parecem ser bastante adequados e relevantes, e, como o ministro Anastasia bem disse, ainda pouco estudados. Como o ministro colocou, os conselhos são autarquias profissionais especiais, fiscalizam o exercício das profissões, mas o mais interessante é o regime de autorregulação a que eles são sujeitos. Imagine o seguinte: qual foi a opção do nosso legislador constitucional? As diversas áreas profissionais são tão distintas, tão específicas e tão dinâmicas que não poderiam ser reguladas diretamente pelo Congresso Nacional através de leis. Essas leis jamais estariam atualizadas e regulariam de forma tão específica as necessidades de cada profissão. Então, o que se optou? Optou-se que os próprios profissionais se organizassem, se auto-organizassem e se autorregulassem. Então, a normatização, ela advém, na verdade, de um exercício dos próprios profissionais que, nessa auto-organização, estabelecem quais são os padrões de condutas que devem ser seguidos por cada profissão. E nesse tipo de regulação, existem dois tipos de regulação que vão ser editadas. Primeiro, existe o que a gente chama de regulação de cima para baixo, o tipo de regulação top-down. Ou seja, é o clássico exercício da edição de regulamentos, de resoluções. E existe também o exercício do poder de polícia, que é o exercício da
do controle punitivo de atos específicos, que a gente chama de bottom-up regulation, ou seja, regulação de baixo para cima. A partir do caso concreto, muito bem apontado pelo ministro Anastasia, os profissionais ficam sabendo quais são, de fato, as obrigações concretas que eles têm que seguir em casos específicos. Então, esses dois tipos de regulação são exercidos pelos conselhos. Os conselhos editam regulamentos, editam atos normativos, mas também apreciam casos concretos em que há possíveis equívocos na prestação do serviço profissional. Ambos os questionamentos chegam ao nosso tribunal. No âmbito do exercício do poder regulamentar, que é o exercício do poder clássico, os conselhos sofrem o que a gente chama de limites formais e materiais. Por óbvio, são atos normativos de regulações setoriais, eles têm ali uma observância necessária da reserva legal, ou seja, não podem transpor os limites da lei, mas, ao mesmo tempo, a lei não disciplinou de forma específica quais são as normas de conduta que os profissionais seguem. Então, há, sim, sobretudo para os americanos, o que a gente chama de um making of rules, né? Ou seja, eles criam normas de conduta específicas que devem ser seguidas. E o que o tribunal faz? Primeiro, o tribunal aprecia, de certa maneira, a qualidade regulatória, porque muitas vezes essas normas que são editadas vão impactar diretamente no direito de cidadãos. Por exemplo, se um médico não pode praticar uma determinada ação médica, um determinado procedimento, se o cidadão desejava esse procedimento, o direito dele de livremente escolher a intervenção médica que ele pretende na sua própria vida fica, de certa maneira, limitada. Será que aqui há um extravasamento do poder regulamentar ou isso é necessário para assegurar a qualidade médica? É justamente nessa zona cinzenta de conflito entre a prerrogativa do conselho de adequadamente regular uma profissão e a prerrogativa do cidadão no seu direito de livre-arbítrio e autodeterminação, de escolher a forma de tratamento nas mais diversas áreas que ele pretende, é que o tribunal tem que entrar. E o ônus argumentativo se torna algo muito importante nesses casos, né? E o tribunal sempre vai exigir, não só o tribunal, como o próprio Supremo Tribunal, quem em última análise é quem nos guia nesse tipo de jurisprudência, o uso de evidências científicas, consolidadas e sólidas. Bom, no poder de polícia, há também uma regulação específica. Por mais que, por exemplo, pareça que cada caso é um caso específico, só interessa aquele determinado profissional que foi indiciado ou foi o administrado no caso concreto, a partir daquele caso surge a orientação que vai ser seguida, que deve ser seguida pelo Conselho para os casos similares seguintes. Os americanos denominam esse tipo de regulation by adjudication, rulemaking by adjudication. E até interessante, já existe um termo para a jurisprudência que se forma a partir desses casos, que eles chamam de regular prudence, que seria uma jurisprudência regulatória, que tem que ser observada para os casos subsequentes. Eu até cito que esse termo é consagrado a partir de trabalhos de autores específicos da Academia Americana. Aqui estou trazendo, para os senhores terem ideia, um caso, um trabalho específico de 2 professores com quem eu tive honra de ter aula. Bom, o primeiro caso, e eu acho que deve ser o mais interessante, o mais famoso, que houve uma interferência direta do Supremo na possibilidade de que um exercício profissional fosse limitado por atuação. Ali havia uma discussão legislativa, ou seja, se uma lei editada na época do regime ditatorial pré-constitucional, se ela havia sido recepcionada não pelo novo texto constitucional de 88, foi justamente a exigência do diploma de jornalista. O sindicato de jornalistas exigia esse diploma e queria punir jornalistas, pessoas, na verdade, que não haviam cursado o curso de jornalista, que estavam atuando como jornalistas. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que nessa área essa auto-organização dos profissionais jornalistas teria que ser limitada. E por quê? Porque, para o Supremo, a profissão de jornalismo é uma profissão que, embora seja relevante, um curso, ele ensine preceitos éticos, profissionais, talvez hoje até, eu imagino que essa lesão pudesse ser um pouco distinta em função das redes sociais, mas ao tempo que ela foi tomada, em 2009, entendeu-se o quê? Que
o exercício de jornalismo não podia ser inibido pelo fato, por pessoas que às vezes têm uma aptidão muito grande para relatar fatos de forma muito adequada, e isso poderia inclusive impactar na qualidade das informações, na livre circulação de ideias. Então esse caso foi julgado em 2009 e o Supremo entendeu então que para o exercício da profissão de jornalista não era necessário efetivamente que a pessoa fosse graduada em jornalismo. Obviamente, levou-se em consideração as circunstâncias específicas da profissão de jornalista. É uma profissão bastante específica diante assim da necessidade de uma imprensa aberta, uma livre circulação de ideias. E, óbvio, eu concordo com esse caso, não estou dizendo que ele seria distinto hoje, decidido de forma distinta, mas ele foi uma decisão tomada também numa circunstância temporal muito específica. E por óbvio, assim, entendeu-se que os danos que o preenchimento, né, do requisito da conclusão de um curso de jornalismo poderiam ocasionar seriam menores do que impactar, por exemplo, aquelas pessoas, os donos de jornais que gostam de algum colega que, embora não tenha se formado em jornalismo, escreve muito bem, tem uma leitura adequada dos fatos e da realidade e, por isso, pretende publicar poderia atuar como jornalista. Óbvio que também havia aqui uma exceção para articulistas, mas levou-se em consideração realmente o exercício amplo da profissão. Depois disso, existem outros casos, eu não estou conseguindo passar. Bom, existem outros casos, e aí mais importantes que o Supremo tem se deparado, sobretudo no exercício da profissão médica. No exercício da profissão médica, por exemplo, existiu um caso relativo, por exemplo, profissão médica não, na verdade a psicologia, no exercício da profissão de psicólogo, existem alguns casos relevantes que têm sido colocados na jurisprudência do Supremo. Um primeiro deles foi a possibilidade de que testes psicológicos, que são muito aplicados em concursos públicos, que eles sejam adquiridos por terceiros para verificar o que os psicólogos cobram. Entendeu-se que a aquisição, o Conselho Profissional de Psicologia entendeu que a aquisição desses testes enfraqueceria a forma como as pessoas são avaliadas, porque as pessoas basicamente decorariam questões antecipadamente, e isso prejudicaria a avaliação dos testes e a correta averiguação do status psicológico daquelas determinadas pessoas. O Supremo entendeu que essa restrição era inconstitucional, que ela não deveria existir, ou seja, ela exacerbava os limites que o conselho poderia impor ao exercício da profissão médica, até porque, de psicólogo, até porque ela sequer uma limitação ao exercício da profissão em si, sim acesso a informações sobre como os psicólogos avaliam as pessoas. Então, esse foi um dos casos. Um caso mais relevante e bastante questionado também em relação ao Conselho de Psicólogos é uma norma que proíbe associar a prática psicológica à religião. São os chamados Christian Counselors, muito comum nos Estados Unidos, ou seja, nos Estados Unidos, inclusive, existem cursos profissionais, cursos universitários, que criam pessoas especializadas em atendimento psicológico com um viés cristão. Aqui no Brasil, isso é proibido por uma norma do Conselho Federal de Psicologia. E essa norma tem sido avaliada, ainda não foi apreciado, salvo engano, esse caso, em decisão final do Supremo Tribunal Federal. Essa norma foi questionada por uma ação direta de inconstitucionalidade do Partido Novo e também do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, e ainda não foi apreciada, mas coloca, então, a possibilidade, vamos dizer assim, um conflito entre o princípio do exercício profissional e da liberdade religiosa. Ou seja, psicólogos não podem, em consultório, associar a prestação de serviço psicológico científico a conhecimentos cristãos, a crenças cristãs, que é algo que existe nos outros países. Então, às vezes, uma pessoa cristã que gostaria de ter um acompanhamento psicológico com esse viés, fica limitado. E até de que forma isso é constitucional ou não é um tema que o Supremo vai decidir. Esse é o caso que eu mencionei aos senhores dos testes psicológicos. O Supremo vedou a limitação. Há ainda hoje embargos de declaração em curso, e eu vejo também uma grande tentativa, uma argumentação grande para que essa decisão seja reformada. Não me parece que vai ser o caso.
Há também, hoje, relacionado também ao Conselho Federal de Psicologia, uma resolução que proíbe que, de qualquer forma, o homossexualismo, as pessoas trans sejam qualificadas como uma patologia, essa condição humana seja qualificada, por isso os psicólogos não podem ter esse viés. Esse caso dialoga diretamente com o problema dos casos dos tratamentos relacionados à religião. Então, por isso, o tema é tão sensível e esse tema também tem chegado ao judiciário. A ministra Carmen Lúcia extinguiu uma ação popular que discutia esse tema, mas ainda eu creio que a decisão definitiva vai existir no caso do, 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 dos counselors, né, do Christian Counselors. No âmbito do TRF, eu recentemente, por exemplo, julguei um caso na minha turma que houve uma restrição ligada ao exercício do direito de fertilidade das mulheres. O Conselho Regional de Medicina de Goiás, baseado numa norma do Conselho Federal de Medicina, havia proibido que houvesse doação de óvulos entre pessoas que não tinham condição de parentesco. No Brasil, como os senhores sabem, não existem aqueles bancos de óvulos em que as pessoas possam vender óvulos e espermatozoides. E as pessoas que têm problemas de infertilidade tinham difícil acesso a esses óvulos e espermatozoides. Então, optou-se, por norma, autorizar, abrir um pouco essa condição, e essas restrições foram flexibilizadas, mas impôs uma condição de que as doações fossem feitas entre parentes sem consanguinidade. Uma determinada senhora tinha um problema de fertilidade, ela tinha um irmão casado e a cunhada então se dispôs a doar um óvulo que seria fertilizado com o espermatozoide do marido. E isso era proibido pelo conselho. E por quê? Porque não havia entre a senhora que receberia o óvulo e a cunhada uma condição de parentesco consanguíneo. E por isso o conselho vedava. Nesse caso, e eu fui examinar diretamente as razões pelas quais essa vedação havia sido imposta. E, basicamente, assim, pressupunha-se que, como elas não eram parentes consanguíneas, em algum momento poderia haver um conflito entre as duas e haver uma discussão da paternidade. Essa vedação me parecia um pouco arbitrária naquele momento, e até levando em consideração que o Supremo admitiu a bipaternalidade, bimaternalidade, num presidente da relatoria do ministro Fux. Então, o que eu achei? Eu achei que a consequência supostamente danosa que estava sendo apontada pelo Conselho, ela já me parecia algo tolerável pelo sistema. E impedir aquela senhora de poder exercer a sua livre autonomia reprodutória, baseada simplesmente numa presunção de que isso poderia ocasionar um problema em certo momento da sua vida, me pareceu algo que não estava cientificamente comprovado ou cientificamente justificado. Então, nós autorizamos e, salvo engano, até o procedimento estava em vias de ser realizado, pelas informações que eu obtive. Esse tipo de controle acaba sendo um controle bastante difícil de ser exercido, porque não temos a expertise técnicas das determinadas profissões, mas, ao mesmo tempo, é um controle necessário, porque, às vezes, essa autorregulamentação pode extravasar e atingir direitos de terceiros, que são os beneficiários do exercício das profissões. Então, sobretudo no âmbito do poder punitivo também, ministro Anastasia, é muito importante que nós verifiquemos se as práticas seguiram as orientações gerais. Eu até reproduzo aqui trechos da LINDB, que foi reformada a partir de um projeto de lei que eu sei da autoria de Vossa Excelência, muito importante nesse tipo na apreciação desse tipo de caso, porque ela nos leva simplesmente a sempre tentar verificar qual era a prática administrativa reiterada, que era a orientação que o determinado profissional tinha no momento em que ele praticou o ato, a partir dos atos de caráter geral e também na jurisprudência administrativa, por isso aqueles dois marcos que eu coloquei no início. E essa lei, eu até tive na época a oportunidade de publicar um artigo defendendo que o PL precisava ser sancionado. Ela vem com um guia interpretativo muito importante, porque, em última análise, hoje,
as obrigações legais que se impõem a cada profissão, elas são muito genéricas, elas são baseadas em princípios muito abstratos e esses princípios, a concretização desses princípios acabam sendo muito específicas e a partir do caso concreto. Os conselhos têm o dever de evoluir a prática profissional, sempre para obedecer à ética dominante no momento, científica, mas ao mesmo tempo, na evolução dessa prática, eles precisam olhar se as pessoas que às vezes não seguiram tinham condições de se comportar com base nessa prática evolutiva que está sendo definida a partir desse caso concreto. Se houve ou não, como o ministro Anastasia falou, um erro grosseiro, se houve fraude, se houve dolo. Se não houve isso, essas pessoas não merecem ser pedidas, ainda que os conselhos tenham o dever de evoluir a sua jurisprudência, de aprimorar as práticas profissionais. Bom, meu tempo está excedido, eu peço mil desculpas a todos por isso, mas eu agradeço muito a oportunidade, foi uma honra estar aqui, agradeço mais uma vez a doutora Elaine. Muito obrigado, viu? Um prazer e uma honra. Desembargador Flávio Jardim, tenho certeza que trouxe aqui questões extremamente sensíveis, questões que estão aí, a sociedade clama por trazer esses esclarecimentos todos. Realmente, ficamos aí, os conselhos, eles têm esse papel de trazer esse clamor à sociedade, e é importante mesmo, desembargador, que haja essas limitações, né, para que os conselhos, eles tragam à sociedade todas as respostas, junto com o TCU, junto com todos os tribunais. Então, é muito importante. Agradeço muito, trouxe aí exemplos concretos, a exemplo do case que tratou da inconstitucionalidade a respeito dos diplomas dos jornalistas, trouxe ainda temas polêmicos, temas pouco conhecidos, a exemplo também dos óvulos, né, da doação dos óvulos. Então, são temas que a sociedade clama ainda para que os conselhos tratem junto a todos os tribunais esses temas todos. Agradeço muito, realmente trouxe aí respostas que todos temos em relação algumas respostas que ainda não temos, mas que tenho certeza que ao longo dos anos teremos ainda todas essas respostas. Bem, trago agora o doutor Carlos Magno dos Reis Júnior, ele representa o CREMESP, e o tema que ele tratará será os limites de atuação nas prerrogativas e defesa do ato médico. É um tema quente, é um tema caudaloso, que traz aí grandes inquietações também. Ele é advogado e cirurgião dentista, superintendente jurídico do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, possui ampla formação nas áreas de direito médico, odontológico e hospitalar. Ele ainda é membro da Associação dos Advogados de São Paulo há mais de 20 anos, com longa experiência em gestão jurídica de instituições médicas e na aplicação do ordenamento ético profissional de medicina, responsável pela coordenação das atividades jurídicas, licitatórias, execuções fiscais e planejamento técnico de contratos do CREMESP. Por favor, venha aqui e será um prazer ouvi-lo. Muito bom dia a todos. Vou dispensar aqui a nominata, porque todos já foram aqui devidamente cumprimentados, mas saúdo a todos aqui desse painel, na pessoa da nossa presidente, doutora Elaine. Dizer que a mensagem que nós trazemos aqui como o maior tribunal de ética médica do país, e na pessoa do nosso presidente, doutor Ângelo Vátimo, é que todas as vezes nós temos um encontro como esse, cria-se uma carta institucional praticamente de lucidez a responsabilidade e os desafios do sistema conselhial. E ouvindo as palestras que me antecederam, fica muito claro que acaba sendo um hub de tudo que foi dito aqui em todos os pontos.
ouvindo o ministro Anastasia, que tive a alegria de compartilhar a tribuna há poucos dias atrás no colóquio das fundações do Largo São Francisco em São Paulo, temas como a contratação de escritórios por notória especialização, o volume e o índice, os indicadores de assessores, tanto de carreira como de livre provimento, as questões da Lei 14.133 de licitações, essa atividade sui generis das autarquias federais, né, são particularidades que contribuem para que a gente possa ter sempre um norte muito próximo ao TCU e também compartilhando e ladeando os outros conselhos federais. E ouvindo também o desembargador, quando a gente fala, por exemplo, por exemplo, da questão de doação de óvulos, né, da fertilização in vitro, aí nós percebemos a importância do sistema conselhal de medicina, porque tudo, tudo que é relacionado a essa questão passa pelo Conselho Federal de Medicina. Eu me lembrei aqui da resolução de cessão de útero temporário, que justamente estabiliza a relação. Ela trabalha par e passo com as decisões que são exaradas pelo Tribunal Regional Federal, justamente nesse sentido, porque diversas questões relacionadas a exemplo da cessão de útero, elas escalam a etapa administrativa e são disputadas perante o Poder Judiciário por conta dessas dificuldades e a particularidade entre as partes. Mas quando a gente fala dos desafios que nós, como Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, cuja atribuição é julgar e também cuidar da prática médica em todo o Estado de São Paulo, nós estamos aí diante de uma das maiores responsabilidades das atividades profissionais. Todos nós aqui sabemos da importância do médico e todos nós sabemos também o desafio que é quando nós temos médicos que são aí tem uma digressão em relação a o cumprimento ético. Só que, trazendo isso para o que a gente debate aqui hoje, que é a prática das relações de trabalho, nós falamos de prerrogativas, e aí o que teria a ver a prerrogativa médica em relação a essa atividade da magistratura do trabalho? Total. Total porque nós temos uma comissão de prerrogativas médicas que ela enfrenta diversos problemas que os médicos do Estado têm em relação às prerrogativas particulares. Uma das maiores que nós temos lá é justamente a precarização e a vulgarização da contratação de trabalho. Então, a comissão de prerrogativas médicas, sendo exercida por uma autarquia federal, com a estatura que a Lei 3268 de 1957, que foi assinada pelo então presidente Juscelino Kubitschek, por mais que possa parecer de certa forma anacrônica em sede de lei, ela consegue ainda atribuir poderes e designar poderes à administração do sistema conselhal com bastante energia a conseguir atrair uma competência que gere benefícios laborativos e também nos critérios objetivos das relações de trabalho que possam ser proveitosos aos médicos. Diante disso, eu trouxe alguns números que, se fosse uma apresentação, talvez não seria possível diante do tempo. Essa comissão, que é a Comissão de Defesa de Prerrogativas Médicas, somente neste ano nós tivemos um gradiente de 197 casos somente de retenção de honorários médicos. O que é retenção de honorários médicos? Calote. Nós chamamos, né, os médicos entendem isso vernacularmente como calote. Ele trabalha e ele não recebe. E aí nós temos problemas com sociedades de cota de participação que criam aqueles grupos de plantões, e aí, né, eu fico muito feliz que a Universidade 9 de Julho está estimulando esse evento, na pessoa do reitor, Dr. Eduardo Stoporoli, porque os alunos saem egressos das universidades de medicina, caem no mercado de trabalho, no dia que eles recebem a carteira deles de médico, o CRM, talvez uma semana ou duas antes, eles já estão nos grupos de plantões que são feitos por essas SCPs ou até OS para que possam trabalhar. E os casos eles repercutem de modo grosseiro por conta da relação de trabalho que é absolutamente precária. O que o Conselho tem feito diante disso? Nós temos tido bastante atenção primeiro em observar a questão do ambiente de trabalho e da segurança profissional, da retenção de honorários médicos e da documentação que essas empresas elas minimamente precisam apresentar para que possam contratar esses médicos.
No caso das OS, ou mesmo nos hospitais de grande porte, ou nas Santa Casa, nós temos um instrumento é, muito robusto para modular esse controle, que é justamente a figura do médico responsável técnico, que é uma obrigação administrativa. E esse médico responsável técnico, inclusive dessas empresas, ele responde eticamente ao sistema conselhal, inclusive pela contratação desses médicos que vão prestar serviço a essas empresas. Então, usualmente o conselho faz em prerrogativas é convidar e intimar esses responsáveis técnicos perante o Código de Ética Médica para que apresentem as razões para o volume, ou o tamanho, o número de queixas que chegam ao Conselho Regional de Medicina por conta da precarização do trabalho. E, diante disso, uma das dificuldades que nós temos lá no estado de São Paulo é, nós tínhamos a demanda, nós tínhamos a queixa dos médicos, nós tínhamos a precarização e a vulgarização dos contratos de trabalho, mas a administração precisava pensar em um projeto que pudesse, dentro do que preconiza a Lei 3268, da efetividade e vazão, tracionar, melhor dizendo, o que poderia ser feito a essas denúncias laborativas que chegavam ao CREMESP. E aí nós conseguimos pensar num modelo administrativo que vem funcionando, mostrando realmente aqueles que trabalham à margem, seja da CLT ou da relação dos contratos de trabalho, a peia do sistema conselhal como como membro do poder público a poder exercer atividade, a estabilizar essas relações de alguma forma. E nós criamos, no começo do ano, no ano de 2024, o PARE, que é um processo administrativo de cancelamento dos registros das empresas. O que isso significa em linhas gerais? Qualquer empresa médica que tenha atividade médica no estado de São Paulo, ela precisa ter o registro perante o Conselho Regional de Medicina. Isso é uma resolução antiga já do Conselho Federal de Medicina. Então, você registra essa empresa e você tem que ter um médico responsável técnico. Se diante das denúncias que se empilham por conta dessa retenção de honorários, pelo calote, pela precarização, essas empresas, após convocadas, após concedido o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, não efetivamente apresentarem soluções que sejam criteriosas à melhor relação de trabalho ali instituída, nós temos cancelado o registro dessas empresas. O que isso significa dizer? Significa dizer que essa empresa, se ela está cancelada, ela não consegue, via de regra, nenhum credenciamento com instituições nosocomiais, por exemplo. Então ela fica premida de trabalhar e levar os médicos que eventualmente estejam ao seu palio para exercer atividade médica em qualquer lugar que seja. E aí nasceu um fenômeno mais curioso ainda, para a gente conseguir dar contorno à indisplicência que existia na precarização. Nós temos um rating de quase 87% de que essas empresas, após o cancelamento, elas não buscam nem a reforma administrativa, quiçá o Poder Judiciário, para reformar essa decisão de cancelamento. O que nós depreendemos disso, ministro? Que essas empresas elas são criadas, possivelmente, já para transgredir a já esqualidez das relações de trabalho médicos em São Paulo. Então, com essas denúncias que nós recebemos, elas revelaram praticamente um modus operandi sistêmico que existe em São Paulo, cujo produto final, talvez antes do médico, seja inclusive a sociedade. Porque você acaba contratando médicos que não recebem, trabalham num ambiente laborativo absolutamente nefasto, e não tenho dúvida que essa falta de valorização na relação empregatícia, na relação de trabalho, ela chega numa destinação final que ela leva a um péssimo atendimento, inclusive para a sociedade. E aí você tem um problema sistêmico canceroso, porque além do problema do mau atendimento e da qualidade à população, você tem matematicamente um aumento progressivo, inclusive das questões éticas. Você trabalha mal, você tem uma péssima qualidade de saúde, você tem que fazer um número de volume de atendimento hercúleo, porque elas impõem, inclusive, uma faixa de qualidade de atendimento para que você possa ter uma certa remuneração. E, obviamente, quanto mais rápido você atende,
com menor atendimento para fazer uma boa anamnese, um bom exame clínico, um bom diagnóstico, você aumenta exponencialmente o risco de ter problemas éticos, porque esse paciente, primeiro, vai ter uma péssima relação médico-paciente e os indicadores, os KPIs indicam que a maior parte dos problemas éticos poderiam ser resolvidos pela boa relação médico-paciente, e você tendo um mau atendimento também, não só pelo desestímulo laborativo, mas também pela péssima qualidade da relação médico-paciente, vai se ampliar o volume de sindicâncias e processos éticos profissionais, que hoje nós beiramos ali no estado de São Paulo por volta de 5.000 sindicâncias e 7.500 processos éticos profissionais, num ambiente de estimados 200.000 médicos e 80.000 empresas médicas. Então é um volume que a gente tenta, ministro e demais presentes nesse painel, diminuir drasticamente, né, com ações como essa da Comissão de Prerrogativas Médicas, e mudar um pouco esse cenário laborativo. Eu poderia falar um pouco até da questão da defesa do ato médico aqui em relação a também a atividade laborativa deles, mas eu gostaria de deixar aqui, respeitando o tempo que me foi concedido, a mensagem de que hoje nós entendemos como CREMESP, e também pelo Tribunal Superior de Ética Médica e Conselho Federal de Medicina, que os órgãos que trabalham em alinhamento, exemplo do TCU, Sistema Conselhal e todos os outros conselhos profissionais da área da saúde, num momento de plena sinergia, a gente costuma medir esse tipo de sinergia pela forma que o TCU nos audita. E quando vem pouca tinta do TCU, isso significa que nós estamos. E quando também vem pouca tinta do Tribunal Regional Federal, isso significa que nós estamos num horizonte, né, de abrilhantar e decorar cada vez mais a união entre essas instituições. E fica a mensagem aqui: nós trabalhamos ainda pela Lei 3.2.857, como eu disse no início, pensar se é a juventude da velhice da lei ou a velhice da juventude que nós temos ainda diante de uma lei que talvez possa ser melhor burilada, né, nos tempos a seguir. Eu agradeço demais o convite, dizendo que o CREMESP está absolutamente sempre à disposição para que participe de eventos dessa grandiosidade e contribua aí para que a gente tenha maior sucesso a vencer os desafios, né, em relação aos conselhos profissionais. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Carlos Magno. Esse é um tema latente, são dores também pouco conhecidas. Tenho aqui uma grande amiga médica, doutora Márcia Godoy, que é dona de uma clínica, e outro dia comentávamos exatamente essas dores dos médicos todos, né? Que são os calotes. Pasmem, senhores e senhoras, ainda há, como o doutor Magno trouxe, 80%, mais 86% de calotes para essa classe tão importante que é a classe que cuida da sociedade como um todo, que são os médicos. Então, são temas especialmente latentes, especialmente curiosos, porque confesso que para mim foi um número grande. Então, acho que esses debates são extremamente importantes para conhecimento da sociedade, conhecimento dos tribunais. Então, agradeço muito toda essa grande experiência que trouxe para a gente. Experiência, ainda que eu acho que trataremos de uma forma mais reservada, mas eu tenho certeza que daqui para frente os tribunais e toda a sociedade vai conhecer um pouco mais dessa realidade e espero que seja, de certa forma, contida. Agradeço muito a exposição, tenho certeza que trataremos ainda em várias outras ocasiões desse tema. Falaremos aqui agora, trataremos de um tema muito importante, que também é latente, que o doutor Leandro Pitino, do Confea, grande amigo, parceiro, e ele tratará do tema natureza jurídica e limites de atuação nos conselhos. Esse grande amigo, ele é presidente da 39ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, São Bernardo do Campo, do triênio 2010-2012. Ele é diretor jurídico do consórcio
intermunicipal da Grande ABC. Ele é presidente do Conselho Deliberativo da OAB e ainda é advogado-geral do Sistema Confea, CREA, desde 1º de fevereiro de 2024. Então, por favor, doutor Leandro, siga aqui e ouviremos com muita alegria. Muito bom dia. Eu quero cumprimentar a todos, especialmente saudar a nossa presidente do painel número 28, a doutora Elaine, querida amiga, que como também atua em conselho de fiscalização profissional, ela sente um pouco as dores que nós sentimos, né, no Confea. Quero saudar também os palestrantes, o ministro Anastasia. Que satisfação ouvi-lo, ministro Anastasia. Sempre quando se fala em TCU, quem vive o dia a dia dos conselhos, eles ficam tensos. Mas desta vez, ao ouvir o ministro Anastasia, ele nos transmite uma tranquilidade muito grande e dá até vontade da gente se aproximar do TCU, e foi extremamente gratificante ouvi-lo. Saudar também o desembargador Flávio Jardim, palestrante, o nosso querido Carlos Magno, né? Enfim, saudar a todos. Na conferência de abertura, o presidente do Egrégio Tribunal Regional da 9ª Região, ele disse o seguinte, que uma exposição, para ser boa, precisa ser breve. E se ela for breve, ela não precisa nem ser boa, né? Então nós vamos aqui falar brevemente sobre a natureza jurídica dos conselhos de fiscalização profissional, e é uma responsabilidade muito grande falar depois do ministro Anastasia. Aqui, se em outra ocasião, eu acompanharia o relator e pediria para repassar a explanação que o ministro Anastasia fez, que é brilhante, né? Mas, enfim, vamos lá. Ainda hoje há uma discussão, há uma certa controvérsia sobre a natureza jurídica dos conselhos de fiscalização profissional. Em 1998, pela Lei 9.649, foi atribuída aos conselhos de fiscalização profissional a personalidade jurídica de direito privado. E essa personalidade jurídica de direito privado perdurou até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1717, que ocorreu em 2002. Então, neste intervalo de tempo, por disposição de lei federal, os conselhos de fiscalização profissional tinham personalidade jurídica de direito privado. Sobrevém a ação direta de inconstitucionalidade, declara o artigo 58 e o caput e alguns parágrafos, declara inconstitucional, e então, por conta disso, novamente, os conselhos passou-se a entender que os conselhos, né, tinham a personalidade jurídica de direito público. Tudo bem. E aí sobrevém a PEC 108, de 2019. E a PEC 108 de 2019 novamente tentou atribuir personalidade jurídica de direito privado aos conselhos de fiscalização profissional. Essa PEC iniciou uma tramitação, e aí depois, por conta do julgamento conjunto da ADC 36, da ação direta de inconstitucionalidade 5367 e da ADPF 367, o Executivo
pediu então a retirada da PEC, e ela deixou de tramitar. Mas vejam, 98, lei federal, personalidade jurídica de direito privado. Ação direta de inconstitucionalidade, julga inconstitucional, e aí vem uma PEC em 2019 propondo novamente a personalidade jurídica de direito privado. E aí então chegamos ao julgamento conjunto da ADC 36, ADI 5367 e a DPF 367. E aí chama atenção que logo no voto vencedor, que acabou conduzindo o acórdão, o ministro Alexandre de Moraes, já logo no primeiro parágrafo, afirmava que gostaria de registrar a controvérsia doutrinária sobre a natureza jurídica dessas entidades. Logo no primeiro parágrafo do voto condutor. E depois aí ele prossegue fazendo aquela diferenciação da característica peculiar, especial, sui generis dos conselhos de fiscalização profissional, que não participam do orçamento geral da União, conduzem o seu processo eleitoral de maneira autônoma, não existe a interferência do Estado, não existe subordinação, não existe vínculo institucional a nenhum ministério, ou mesmo a presidência da República, enfim. Ele vai fazendo toda aquela diferenciação, e aí ele afirma, textualmente, que essas entidades possuem um maior grau de autonomia administrativa e financeira do que aquele conferido às autarquias comuns. Então, num primeiro momento, voto condutor do ministro, maior grau de autonomia administrativa e financeira. Muito bem. E aí depois prossegue o voto do ministro Alexandre de Moraes, e lá um pouquinho mais adiante ele afirma, entre aspas aqui, os conselhos profissionais gozam de ampla autonomia e independência. E aí surge uma outra dúvida. Nós temos um maior grau de autonomia e independência, ou nós temos uma ampla autonomia e independência? Então, nesse julgamento conjunto dessas três ações de controle concentrado de constitucionalidade, no próprio voto condutor do acórdão, surge essa dúvida. Qual é efetivamente, qual é a autonomia dos conselhos? Ela é ampla ou ela é limitada? Né? E é interessante ressaltar que essa controvérsia sobre a natureza jurídica, ela aparece justamente por ocasião da proclamação do resultado do julgamento. Porque o ministro Alexandre, voto condutor, né, do acórdão, foi acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes, Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber e Dias Toffoli. Mas a ministra Carmen Lúcia, vencida, que julgava improcedente a ação, e nós estamos tratando daquele dispositivo do parágrafo 3º do artigo 58, que estabelece que o regime jurídico de contratação dos empregados não se aplica aos conselhos, e sim à legislação trabalhista comum, ou seja, a CLT. Mas a ministra Carmen Lúcia julgava improcedente a ação. Julgava improcedente, e ela ficou acompanhada na honrosa companhia dos ministros Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. Então, 4 votos contrários. E aí, por si só, já dá para aferir, dá para medir o tamanho dessa confusão. Né? E aí nós temos ministros do STF que se aposentaram. Tanto aqueles que aderiram ao voto condutor do ministro Alexandre, como aqueles que ficaram vencidos na companhia ali da ministra Carmen Lúcia. Né? De modo que essa controvérsia, com todo respeito, ela ainda
no meu modo de ver, ela permanece até hoje, inclusive em relação ao grau de autonomia e independência dos conselhos de fiscalização profissional. E aí nos socorremos, então, de muitos pronunciamentos do TCU, né? Inclusive daqueles que afirmam que os conselhos de fiscalização profissionais não estão sujeitos à lei de responsabilidade fiscal, por conta justamente de não participar do orçamento geral da União e tudo aquilo que o ministro Anastasia colocou com muita propriedade aqui no início do painel. Então, o próprio TCU e acórdãos anteriores, inclusive, ao julgamento conjunto dessas ações de controle concentrado. Há decisões relatadas pelo ministro Walton Alencar, sempre afirmando, né, que os conselhos não estão sujeitos aos limites, né, da lei de responsabilidade fiscal, todavia devem observar os princípios gerais ali que regem a administração pública. Muito bem, e aí nós temos então o advento da Lei Complementar 196 de 2022, que alterou a Lei Complementar 130 de 2009. E aí é muito interessante, porque me parece que o legislador compreendeu que, de fato, os conselhos de fiscalização profissional, eles têm uma característica muito peculiar, muito especial, muito própria, muito sui generis, né? E essa alteração na lei complementar permitiu, inclusive, que os conselhos de fiscalização profissional façam parte do quadro social de cooperativa singular de crédito. Então vejam vocês, o inciso 1 do parágrafo 1º diz o seguinte: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, bem como as respectivas autarquias, fundações, empresas estatais, não são admitidos ao quadro social de cooperativas singulares. E aí vem o parágrafo 2º. A vedação de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo não impede que o quadro social de cooperativa singular de crédito seja integrado por conselhos de fiscalização profissional. Então, me parece que houve um reconhecimento aqui expresso do legislador ordinário dessa natureza jurídica especial e sui generis dos conselhos de fiscalização profissional. Mas a despeito disso, nós ainda hoje, e aqui já entrando nessa ligação, né, da natureza jurídica dos conselhos de fiscalização profissional com o direito do trabalho, nós temos uma lei, a Lei 8.460, que trata dos servidores civis e militares do Poder Executivo. E essa lei especial, ela estabelece lá no artigo 22, parágrafo 1º, que o auxílio alimentação será concedido em pecúnia e terá caráter indenizatório. Muito bem. No julgamento conjunto das ações de controle concentrado de constitucionalidade, se definiu que aplica-se aos empregados dos conselhos a legislação trabalhista, ou seja, a CLT. A CLT veda, como todos sabem, o pagamento do auxílio alimentação em pecúnia. O STJ fixou em um recurso repetitivo uma tese de que o pagamento do auxílio alimentação em pecúnia, sobre esse pagamento incide a contribuição patronal previdenciária, ou seja, pagou em pecúnia, não há o caráter indenizatório, mas sim um caráter salarial. Então são normas conflitantes. No entanto,
temos notícia e enfrentamos isso na jurisdição do TRT da 10ª região, o sindicato naturalmente quer receber o valor, quer que os empregados recebam o valor do Vale Alimentação em pecúnia. E o Confea resiste. Eu não posso pagar em pecúnia. A CLT veda. O STJ tem uma tese repetitiva de que é o tema 1164, que se eu pagar em pecúnia tem natureza salarial. Mas a Justiça do Trabalho vem e diz, não, pague em pecúnia em caráter indenizatório. E aí eu comentava com o ministro Anastasia a situação paradoxal que o Conselho fica, que ele precisa escolher qual decisão judicial ele vai cumprir ou descumprir. Porque cumprir as duas não dá. Elas são em sentidos diametralmente opostos. Uma diz que eu não posso pagar em pecúnia, e a outra diz que eu tenho que pagar em pecúnia. Eu preciso escolher qual eu vou cumprir e qual eu vou descumprir, né? Então, tudo isso, né, ele transforma este momento que nós estamos vivendo aqui. Eu vejo a Priscila Pecoraro do CREFITO, que também integra a comissão dos advogados de conselhos de fiscalização profissional da OAB. Priscila, um grande abraço a você. Essa oportunidade é uma oportunidade ímpar, porque nós temos a oportunidade de aqui, né, doutora Elaine, de expor o dia a dia dos conselhos, aquilo que a gente enfrenta no dia a dia dos conselhos, para autoridades do Poder Judiciário, como o desembargador Flávio Jardim, para o ministro do TCU, Antônio Anastasia, que é uma das vozes mais abalizadas hoje dentro do Tribunal de Contas. O Conselho Federal de Engenharia, ele vem passo a passo procurando aprimorar a governança, procurando aprimorar a transparência, tem feito algumas ações em parceria com o Tribunal de Contas, é um voluntário a cumprir todos os normativos do tribunal, e a gente precisa também se socorrer do tribunal, porque o tribunal nos ajude a compreender, a definir pormenorizadamente qual é a natureza jurídica, qual é o tamanho dessa autonomia e independência, é limitada, não é limitada, é ampla, nós não sabemos. E aí caímos naquilo que o ministro bem colocou. O tribunal vai analisando ali caso a caso, pontualmente, e vai nos dando aí algumas luzes, né, de como conduzir os nossos conselhos de fiscalização profissional. Mas há uma apreensão dos gestores, né, dos dirigentes dos conselhos, né? Ninguém quer errar, todo mundo quer acertar, quer fazer o melhor, e quando eu disse ao nosso presidente do Confea, o engenheiro de telecomunicações, Vinícius Marquesi, que fomos convidados e estaríamos aqui, ele não perca a oportunidade, né, de expor quais são as nossas agonias, as nossas dores, né? E efetivamente colocar também, ministro Anastasia, o Conselho Federal de Engenharia à disposição do Tribunal de Contas. A engenharia, ela, comentávamos antes do início aqui dos nossos trabalhos, são 254 modalidades de engenharia. É algo complexo. Eu tenho, desembargador Flávio Jardim, um engenheiro civil que pode ser responsável por aquilo que a gente chama de sistema de proteção de descarga atmosférica, entenda-se, para-raio. Então eu tenho engenheiro civil que pode ser responsável por um projeto de para-raio, e eu tenho engenheiro civil que não pode ser responsável pelo sistema de para-raio. Vai depender da faculdade em que ele cursou a engenharia, da carga horária, das matérias que ele teve, né? Então, engenheiro eletricista sempre pode. Engenheiro civil depende. Depende da atribuição que ele recebeu ao fazer a sua inscrição. Então, é algo extremamente complexo. Quando eu cheguei no sistema, isso aqui eu não consigo entender, porque
O bacharel em Direito faz a inscrição na OAB e no dia seguinte ele pode fazer a sustentação oral no Juizado Especial e no Supremo Tribunal Federal. E o engenheiro não, é algo complexo isso, né? Mas fica aí a nossa conclusão no sentido de que se é certo, né, que atualmente se reconhece a natureza jurídica especial, sui generis dos conselhos, não menos certo é que ainda permanece uma grande indefinição acerca da aplicação de leis, especialmente daquelas, abre aspas, voltadas à administração pública direta, autárquica e fundacional. Muito bem. Essa autarquia é a autarquia comum, né? Como bem enfatizou isso o ministro Anastasia. A nossa autarquia, sui generis, especialíssima, tal, esse tipo de legislação ela pode eventualmente se aplicar naquilo que não for incompatível. O problema é que aquilo que não for incompatível não vem expresso no texto. E aí cabe ao intérprete ir caso a caso pontuando, né? Mas, então, precisamos aproveitar essas oportunidades, doutora Elaine, para realmente expor, né, a nossa situação e eu quero, mais uma vez, finalmente aqui agradecer a oportunidade de participar desse grandioso evento, agradecer penhoradamente o ministro Douglas Alencar Rodrigues pelo convite, foi uma grande satisfação estar aqui e meu muito obrigado a todos vocês que tiveram aí a paciência de nos ouvir. Muito obrigado. Doutor Leandro, muitíssimo obrigada pela exposição. Aqui foram tratados diversos temas que vão desde a licitação, temas fundamentais, como temas um pouco mais profundos, tratando do jornalismo, da inconstitucionalidade. Então, tenho certeza que são temas ricos. Agradeço muitíssimo a exposição, que trataram dos desafios e perspectivas para os conselhos de fiscalização de todos os profissionais do Brasil. Encerro, então, e agradeço ao ministro Antônio Augusto Anastasia, desembargador Flávio Jardim, ao doutor Carlos Magno e meu querido amigo Leandro Pitino.